Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, falaremos agora sobre interferência da luz. É o experimento conhecido como experimento de Young, ou experimento das duplas fendas. Experimento importantíssimo ali no finalzinho do século XIX. Thomas Young, que era um médico que atuava muito na física, nas ciências da natureza, ele conseguiu comprovar com esse experimento o caráter ondulatório para a luz. E aí passou a discutir sobre a luz, que ela tinha duas características principais. Ou ela se comportava como onda, ou ela se comportava como partícula. Onda foi nessa época aí, finalzinho do século XIX. E ali no começo do século XIX, não muito tempo depois, Einstein, através do efeito fotoelétrico, comprovou o caráter corpuscular da luz. A onda também, a luz, se comportava como partícula. Então passou a falar sobre a dualidade da luz. Ora ela se comporta como onda e ora se comporta como partícula. E para ela se comportar como onda, Young teve que conseguir provar que ela sofre alguns fenômenos ondulatórios. Para isso ele fez esse arranjo aqui, que a gente está mostrando para vocês nessa imagem. Ele colocou um momento inicial onde aparece aqui uma fenda. Agora é claro, como a luz tem um comprimento muito pequeno, da ordem de nanômetros ali, 10 elevado a menos 9 metros, ele teve que colocar fendas muito fininhas, fendas muito pequenininhas, para conseguir fazer com que a luz sofresse difração. A luz aqui ela vai contornar o obstáculo e no finalzinho você vai perceber que vai existir mais outro fenômeno, é o fenômeno que a gente já expôs aqui para você, é a interferência. Então vamos lá. Imagine que você tem uma fonte de luz aqui, ó, que emita um feixe de luz se propagando nesta direção, tá bom? Vamos imaginar que, claro, a luz é uma onda em 3 dimensões. Eu vou fazer o desenho aqui em 2 dimensões para que você enxergue bem. Que isso aqui sejam as frentes de onda, ó, e vem se propagando da esquerda para a direita. Lembre que em cada ponto do raio de onda, a frente de onda ela é perpendicular, ela forma um ângulozinho aqui de 90 graus. E aí ela vai passar pela primeira fenda. Como essa fenda é muito pequenininha, da ordem de nanômetros, né, para ficar com o comprimento de onda, para ficar com o tamanho da fenda próximo ao comprimento de onda da luz, a luz vai conseguir se difratar, ela vai conseguir contornar esse obstáculo. Cada ponto de uma frente de onda se comporta como se fosse uma fonte secundária de uma onda elementar. Vamos imaginar essa fenda bem pequenininha e a propagação passe a ser circular a partir de agora, ó. Você vai notar ondas se propagando de maneira circular. Lembra que o comprimento de onda não vai ser modificado, né? Permanece o mesmo comprimento de onda, permanece a mesma frequência, só que os raios de onda agora passam a mudar a sua direção. A direção agora de propagação seria essa aqui, ó. Perceba que esse raio de onda nós desenhamos perpendicular em cada ponto aqui as frentes de onda. E lembra do princípio de Huygens, que diz que cada ponto dessa frente de onda se comporta como uma fonte secundária de uma onda elementar. Aí o que acontece? Essas ondas aqui que estão se propagando já sofreu aqui uma difração, perceba, nessa primeira fenda. Você já percebe que a luz sofreu um primeiro fenômeno ondulatório, né? Já está comprovado na primeira fenda o caráter ondulatório da luz, ela sofreu difração. Quando chegar nas duplas fendas aqui, ela sofre difração mais uma vez, só que o que vai acontecer? A ideia de colocar duas fendas é que cada fenda dessa irá se comportar como se fosse uma nova fonte. Então você vai ter aqui uma nova fonte que eu posso chamar de F1 e vai ter uma outra fonte aqui que eu posso chamar de F2. E aí lembre do princípio de Huygens. Cada ponto em uma frente de onda, uma futura frente de onda que ia chegar aqui, ó,
nessas duas fendas, aquele ponto se comporta como uma fonte secundária. Então, nós temos aqui, vou chamar aqui essa fenda de fonte número 1 e essa outra fenda aqui eu vou chamar de fonte número 2. E aí de cada fenda dessa vão se propagar novas ondas como se fosse uma fonte secundária. Né? Então você vai ter uma propagação aqui, ó, dessa fenda, desse jeito aqui assim, ó. E é claro, da outra fenda você vai perceber o mesmo tipo de propagação. Essas duas fontes, que são essas fendas aí, estão em concordância de fase, porque na verdade não há uma nova fonte. São duas fendas, na verdade, dois buracos, duas ranhuras que estão ali, que pelo princípio de Hughes você sabe que vão se comportar como uma fonte secundária. Deixa eu colocar aqui melhor para vocês, ó. Uma outra, mais à frente você vai ter uma outra, e bem assim aqui embaixo também, ó. E aí note que em cada ponto que essas frentes de onda estão se cruzando, você sabe muito bem que vai ocorrer um fenômeno aí chamado de interferência, né? Se eu desenhar os vales aqui para vocês, ó, deixa eu desenhar um vale aqui, um outro vale passando aqui assim, um vale aqui, ó, um outro vale passando aqui. Você consegue perceber nesse espaço aqui, entre as duas fendas e o anteparo, isso aqui é um anteparo, interferências do tipo construtiva, interferência do tipo destrutiva. Note aqui, por exemplo, ó, crista, você vai ter aqui uma interferência do tipo construtiva. Já aqui você vai ter, ó, crista-vale, interferência destrutiva. Aqui você vai ter interferência construtiva, crista. Aqui vai ter interferência construtiva também, ó, vale. Aqui você vai ter interferência destrutiva, ó, crista-vale. Aqui uma outra, crista-vale. Aqui você vai ter vale construtiva. Você vai achando aí várias interferências destrutivas aqui, construtiva aqui, crista, outra destrutiva aqui, ó. Aqui atrás uma construtiva, aqui você vai ter uma destrutiva, aqui uma construtiva, e vai achando. Aqui destrutiva, aqui crista, construtiva. Tem mais alguma? Aqui, ó, construtiva, aqui destrutiva também, aqui construtiva, aqui também interferência aqui, ó. Percebe? E aí nesses pontos de interferência você nota que há interferência construtiva e há interferência destrutiva. Então ocorreram dois fenômenos aqui, difração mais interferência. E esses dois fenômenos, difração mais interferência, como são fenômenos ondulatórios, comprovam o caráter ondulatório da luz. Comprovam o caráter ondulatório da luz. Então tá aí. O objetivo de Thomas Young foi esse, né? Fazer um experimento onde ele percebesse que a luz sofria fenômenos ondulatórios. Nesse caso, ela sofreu difração, sofreu interferência, comprovando o caráter ondulatório da luz. E eu coloquei um esboço aqui para vocês agora, para a gente fazer uma continha, como é que vai ser esse padrão aqui que a gente está observando, ó, de interferência construtiva e de interferência destrutiva. Só que agora eu vou desenhar com menos informações, para a gente conseguir ver melhor o desenho e conseguir fazer a demonstração do experimento de Young. O que é que nós temos aqui nessa imagem? Do mesmo jeitinho, ó, a luz aqui vem se propagando desse jeito. Chega na primeira fenda, ela sofre o fenômeno de difração. Quando chegar na segunda fenda, cada ponto de uma futura frente de onda aqui se comporta como se fosse uma fonte secundária. Então, essa fenda número 1, ela vai se comportar como uma fonte número 1.
que eu vou botar um pontinho aqui para ela, é uma fonte pontual, e essa outra fenda aqui vai se comportar como uma fonte número 2, e essas fontes aí estão em concordância de fase. Lembre que não são novas fontes não, são 2 buraquinhos, mas pelo princípio de Hughes, cada ponto da frente de onda que passaria por aqui se comporta como uma fonte secundária de ondas elementares. Então, não tem como essas 2 fontes aqui estarem vibrando em discordância de fase ou com frequências diferentes. As frequências são idênticas e estão em concordância de fase, tá bom? As fontes F1 e F2, F1 e F2 concordam em fase. Tranquilo? E claro, com a mesma frequência. Passando pelas 2 fendas, elas irão se propagar desse jeito aqui, ó. Eu vou desenhar somente as críticas agora, para não ficar tanta informação na imagem. Tá aqui, ó. As frentes de onda se propagando, e você sabe muito bem que desse lado de cá vão ocorrer as interferências. Aí, o que é que vai acontecer nesse lado aqui, onde ocorre esse padrãozinho de interferência, como ocorre também nesse anteparo? Ele coloca um anteparo, porque está falando de luz, e naquele anteparo ele vai perceber as interferências construtivas e as interferências do tipo destrutiva. Dá para você perceber nessa parte central aqui, ó, que ocorre uma interferência do tipo construtiva. É a chamada franja central máxima ali. É o N igual a 0, que a gente coloca daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas, ó, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma região às claras. Uma região vai ficar às claras aqui, ó. Ou seja, terá luz, né? Isso aqui vai ficar bastante iluminado. E aí, se tem luz, quer dizer que é um padrão de uma interferência do tipo construtiva, porque há luz naquela região. Já aqui vai ficar as escuras, que é um padrão para interferência do tipo destrutiva. Você vai ter uma região escura aqui, ó. E aí mantém-se um padrão na parte de cima e mantém-se um padrão na parte de baixo, tá? Perceba que o primeiro aí de interferência construtiva fica totalmente às claras e uma intensidade bastante forte. O outro fica totalmente escuro. Aí o próximo aqui, ó, vai ficar às claras também, mas não é tão intenso quanto foi esse central aqui, tá? Aí o próximo padrão vai ficar às escuras, interferência destrutiva. Isso que eu estou desenhando aqui para vocês, justamente para mostrar esse padrão onde ocorre interferência construtiva e interferência destrutiva. Aí o próximo vai ficar às claras, agora com menor intensidade do que os anteriores, tranquilo? O próximo às escuras, interferência destrutiva. Aqui, ó. E aquele último lá em cima, como já está bem distante das fontes, da fonte 1 e fonte das 2 fendas que se comportam como se fossem fontes, né? Você vai ter interferência construtiva, agora num padrão bem menos intenso. Tranquilo? Fio ir para baixo, do mesmo jeito. O primeiro aqui de interferência construtiva está bastante intenso. Esse aqui de baixo já vai estar às escuras. As escuras não tem como a gente dizer está pouco escuro ou muito escuro. É escuro total aqui. Tá? Não tem luz de jeito nenhum, a interferência destrutiva. Tá? Esse aqui de baixo está às claras, agora num padrão menos intenso com relação ao central. Depois vem escuro mais uma vez. Escuro aqui nesse de baixo. Isso aí, Thomas Young chamou de franja clara e franja escura. Escrevo daqui a pouquinho isso para vocês. Aí o próximo é um padrão de interferência construtiva, porém menos intenso que o anterior. Depois as escuras mais uma vez. Interferência destrutiva. E esse último padrão aqui embaixo vai ficar mais uma vez as claras
só que num padrãozinho ainda menos intenso que os anteriores. Tranquilo? É desse jeito aqui, ó, que a gente vai promover esse padrão de interferência construtiva e interferência destrutiva, tá? Essa franja central aqui, ó, que é a franja clara de maior intensidade, lembre-se que essas duas fontes concordam em fase. Quando é interferência do tipo construtiva, você vai ter o N par. Então, aquele primeiro N ali, ó, vamos anotar esse padrão aqui, como é par interferência construtiva, é o N igual a 0, tá? Deixa eu fazer o gráfico aqui logo para vocês notarem como é que vai ficar esse padrão de intensidade. Vou começar pelo de cima aqui, ó. Aqui, como é o de menor intensidade, a gente faz algo desse jeito. Aí aqui, interferência destrutiva. Aqui já aumenta a intensidade, volta a ser destrutivo mais uma vez. Aumenta um pouquinho a intensidade, volta a ser destrutivo mais uma vez. Aqui é a maior intensidade, voltou a ser destrutivo. Aqui vai ser um padrão em segundo lugar, digamos assim, destrutivo mais uma vez. Aí ele vem aqui num padrãozinho construtivo, destrutivo e, por fim, o padrão aqui menos intenso. Se a gente fosse fazer o gráfico de intensidade, ficaria desse jeito aí, ó. Essa franja clara aqui seria a franja mais intensa. Essas outras duas aqui embaixo, o mesmo padrão, que é a mesma distância que elas estão em relação central, ó. Essa distância aqui é igual a essa, então você vê uma intensidade de mesmo valor, porém menor que o central. Esse aqui é interferência construtiva, agora menor que os dois anteriores. E esse aqui é a menor intensidade, né? Mas a interferência construtiva também. Mas perceba quando é destrutiva, a gente zera aqui, ó. Zerou, 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 zerou e zerou. Interferência destrutiva. Então, essa franja central é o nosso máximo central. Nós diremos aqui que o N é igual a 0. Chamaremos de máximo central de interferência construtiva. IC, vou chamar assim. Tranquilo? Já esse padrãozinho aqui, ó, nós colocaremos para ímpar, né? N igual a 1, tanto em cima quanto embaixo aqui, ó, o N vai ser igual a 1. Esse aí vai ser o primeiro mínimo de interferência destrutiva. Olha só, primeiro mínimo de interferência destrutiva. Embaixo também do mesmo jeito, primeiro mínimo de interferência destrutiva. Aí agora a gente vai para o primeiro máximo de interferência construtiva. Esse zero que está ali no meio é a sua referência. É o máximo central de interferência construtiva, é claro, né? Aí você vem agora aqui, ó, para N igual a 2. E aqui em cima também para N igual a 2. Esses carinhas aí serão o primeiro máximo de interferência construtiva. Não acho que o primeiro máximo de interferência construtiva é o central. O central é a referência ali para a gente ter a mesma distância. O primeiro máximo de interferência construtiva é N igual a 2, tanto embaixo quanto em cima. Aqui do mesmo jeito, ó. Primeiro máximo de interferência construtiva, certinho? Aí agora a gente vai para outro padrão de interferência destrutiva, que é o segundo mínimo, que é o N igual a 3. N igual a 3 para os dois aqui, ó. Seria segundo mínimo de interferência destrutiva, em cima também, segundo mínimo de interferência destrutiva. Aí o próximo padrão, segundo máximo de interferência construtiva, seria N igual a 4 aqui, ó. N igual a 4 aqui e N igual a 4 aqui. Então seria o segundo máximo de interferência construtiva. Bem assim aqui, ó. Segundo máximo de interferência construtiva. E aí a gente vai para o último aqui do desenho de interferência do tipo destrutiva, que é o terceiro mínimo, que é o N igual a 5. Eu tenho aqui, ó, N igual a 5 tanto embaixo, terceiro mínimo de interferência destrutiva, lá em cima do mesmo jeito, N igual a 5,
terceiro mínimo de interferência destrutiva e, por fim, o último que aparece aí na imagem para a gente, o terceiro máximo de interferência construtiva, que é o N igual a 6. Ó. Terceiro máximo de interferência construtiva, aqui embaixo também, N igual a 6, terceiro máximo de interferência construtiva. E a gente consegue montar esse padrão a partir da franja central máxima de interferência construtiva, que é para N igual a 0. Lembrando que nós temos a interferência construtiva, são as chamadas franjas claras, e a interferência destrutiva nós chamaremos de franjas escuras, que é justamente esse padrão que a gente acabou de desenhar aí para vocês. Tranquilo? Fio, e a conta para a gente calcular essa distância onde ocorre a interferência construtiva, onde ocorre a interferência destrutiva? Primeiro eu vou mencionar alguns valores aqui para vocês. Nós temos um Dzinho aqui, ó, onde esse D minúsculo aqui é a distância entre as duas fendas, que são também chamadas as duas fontes, né? Lembrando o princípio de Huygens, cada ponto dessas frentes de onda se comporta como se fossem fontes secundárias, elas estão em concordância de fase, então a distância entre elas eu chamo de minúsculo. A distância entre as fendas duplas e o anteparo nós chamaremos de D maiúsculo. Então, D maiúsculo, distância entre as fendas duplas e o anteparo, D minúsculo, a distância entre as fendas verticalmente. Um detalhe aqui para a gente conseguir fazer a continha é que essa distância D minúsculo, pessoal, ela é bem pequenininha em relação à distância das duplas fendas até o anteparo. Isso aqui seria da ordem, por exemplo, de milímetros, é algo bem pequenininho, e aqui eu diria que é da ordem de centímetros, né, até de metros mesmo. Então, o Dzinho é bem menor que o Dzão. Tranquilo? Tá, mas como é que a gente vai perceber a diferença de caminho? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher, por exemplo, para calcular a distância dessa interferência construtiva aqui, ó, que é o nosso N igual a 4, até a franja clara central máxima. O nosso objetivo é calcular isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de Y. Tá? Lembrando que essa distância da franja central máxima até o N igual a 4 é a mesma distância da franja central máxima até esse N igual a 4. É tanto em cima quanto embaixo, é o mesmo padrão de interferência. Tranquilo? Então, nosso objetivo é calcular esse Y aí. E aí, Fio, como é que a gente vai fazer essa conta? Vamos fazer o seguinte, olha só. O caminho percorrido, o caminho propagado pela onda da fonte 1 até esse ponto aqui, ó, o caminho percorrido seria esse aqui, ó. Pegando esse raio de onda aqui, que eu vou chamá-lo de S1. É o caminho que a onda se propagou da fonte 1 até essa interferência construtiva. Eu peguei o N igual a 4, mas podia pegar qualquer outro N aí, tá, pessoal? É só uma possibilidade de interferência, que você vê que nesse caso é interferência construtiva. E aqui, ó, a distância, o caminho propagado pela onda da fonte 2 até o Y, até a interferência construtiva, eu chamarei aqui de S2. Então aqui nós temos o caminho da onda propagada do F1 até a interferência construtiva e aqui o caminho da fonte 2 até a interferência construtiva. E o nosso objetivo é perceber a diferença de caminho. Essa diferença de caminho, você já sabe, como aqui é um padrão de interferência construtiva e estão em concordância de fase, para N par, interferência construtiva. Para N ímpar, interferência destrutiva. Eu coloco para vocês essa observaçãozinha no final, mas já é algo antigo que a gente já falou sobre interferência, tá? E essa distância aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, se eu fizer isso aqui assim, ó,
pegando a distância desse ponto para o caminho S2, perpendicular, que é a menor distância que eu pego, né? Eu terei, nesse pedaço aqui, ó, o que eu chamarei de ΔS, que é justamente a diferença de caminho entre esses dois caminhos aí, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é o nosso ΔS, que é a diferença de caminho do S2 entre o S2 e o S1, né? Esse pedacinho aqui, ó, é quanto o S2 é maior que o S1. É justamente a diferença de caminho ΔS. Aí olha o que eu quero de vocês, vejam só. Eu quero que você note que este ângulo aqui, ó, deixa eu desenhar um triângulo retângulo aqui para eu marcar esse ângulo bem legal para vocês aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo aqui, você está vendo? Isso aqui é perpendicular, né? Ó. Esse ângulo aqui, ó, vou pintar ele aqui, ó, vou chamá-lo de alfa. Eu quero que você perceba que este ângulo que eu acabei de marcar, ele será igual a esse aqui. Deixa eu marcar agora para vocês aqui embaixo. É o seguinte, ó, nós teremos um triângulo aqui, tendo como referência a distância até a franja central máxima, pegando aqui. E esse raio aqui assim, ó, de onda, que a gente vai chamar de S, é como se fosse o raio resultante, deixa eu chamá-lo de S aqui, é o raio resultante com relação ao S1 e S2. Por que que acontece? Como a gente está falando de luz, e são coisinhas bem pequenas, se a gente fosse desenhar aqui para vocês, ó, o S1 seria algo assim. Eles são praticamente paralelos, tá? O S2 seria esse aqui, ó. S1, S2. E esse pedaço aqui, pessoal, de diferença entre o S1 e o S2, eu chamaria de diferença de caminho. Ô, filho, mas por que você representou paralelo? Porque esses ângulos são tão pequenininhos que eu estou representando esse ângulo alfa. Lembra que eu falei que essa distância é tão pequenininha que essas duas retas aqui, no desenho não mostra isso, mas elas são praticamente paralelas, desse jeito aqui, ó. Então é como se eu colocasse um caminho resultante para vocês, que eu chamei de S, que seria representado por isso aqui, por exemplo. Esse caminho resultante aí eu chamaria de S, que é esse cara que pegou aqui no meio. É como se cada um desses caminhos percorridos aí pelas ondas, o resultante entre eles fosse esse raio de onda aqui, ó, que eu estou chamando de S, ali em roxo. Tudo bem? Aí eu quero que você note que este ângulo aqui, ó, ele também é alfa. Como é que você sabe, professor, que esse ângulo aí é alfa? Vou lhe mostrar agora. Existe um teorema da geometria plana, que eu já mostrei isso aí para vocês várias vezes, que diz o seguinte, ó, se você tem duas retas que formam um ângulo entre si, que eu estou chamando aqui de alfa, as perpendiculares a essas retas, olha aqui uma perpendicular, olha aqui a outra perpendicular, as perpendiculares, ó, formam o mesmo ângulo. Então o que é que acontece? Eu tenho essa daqui perpendicular a essa, né? Você nota que isso aqui também é perpendicular, ó. Você tá vendo? Então essa daqui é perpendicular à roxinha que está aqui no meio, que é o S. Então, ó, essa reta que forma um ângulo alfa é perpendicular a essa, e essa daqui, ó, horizontal, ela é naturalmente perpendicular à vertical. E aí eu aplico o teorema. Vê só, se duas retas, essa aqui e essa aqui, formam um ângulo, as perpendiculares que são essa aqui roxinha e essa aqui deitada, formam o mesmo ângulo, ó, perpendicular, perpendicular, então elas formam o mesmo ângulo. É a partir dessa ideia que a gente vai começar a fazer a continha para chegar na expressão. Como? Perceba nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu vou redesenhá-lo aqui para vocês. Você enxergue bem direitinho. Esse aqui, ó. Pronto. Esse triângulo retângulo aqui, eu vou fazer ele aqui agora, ó. Observa bem.
Nós temos isso aqui, ó. Aqui é o perpendicular, aqui é a diferença de caminho ΔS, perceba daqui para cá, ó. Aqui é o nosso Dzinho, e esse aqui é o ângulo alfa. Tranquilo? Desse triângulo, o que é que eu posso tirar? Observa. Cateto oposto pela hipotenusa. Filho, como é que o Dzinho é a hipotenusa? É oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto pela hipotenusa, a relação é de seno. Dá uma olhadinha. Seno de alfa, cateto oposto é o ΔS, a diferença de caminho. Hipotenusa é o Dzinho, que é a distância entre as duplas fendas, né? Que é uma distância bem pequenininha, bem menor que o Dzão. E desse triângulo aqui, ó, desse daqui, retângulo também, né? Ó, nós temos aqui um triângulo retângulo também. Olha o que nós temos. Observa. O ângulo alfa está aqui, ó. Através dessa ideia aqui da geometria, a gente percebeu que esse aqui é o nosso ângulo alfa. Nós temos como cateto oposto o y, de frente aqui, ó. E temos como cateto adjacente o Dzão. Notou? Cateto oposto desse ângulo é o y, que é a distância entre a franja central máxima, que é o n igual a 0, até onde ocorreu a interferência constitutiva de n igual a 4 lá em cima. E o Dzão é a distância das duplas fendas até o anteparo, que é uma distância bem maior que o Dzinho. O que é que eu posso tirar daqui? Tangente. Percebeu? Olha aí. Cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente de alfa. O oposto é y e o adjacente é o D maiúsculo. Tá, e agora o que é que eu vou fazer? Uma aproximação. Como esses ângulos alfa que eu coloquei em dois locais são muito pequenininhos, olha só agora, como alfa tende a 0 grau, são muito pequenos, eu vou dizer que a tangente de alfa, que é a mesma coisa que seno pelo cosseno, ela vai ser aproximadamente igual ao seno. Por que isso aí? Observa, como esse ângulo é muito pequeno perto de 0, cosseno de um ângulo perto de 0, ele vai tender a 1, pessoal. Esse cosseno de um ângulo perto de 0 tende a 1. E aí você usa a aproximação, como é que é aproximadamente 1 esse cosseno? Que a tangente é aproximadamente igual ao seno. Ou seja, se a tangente é aproximadamente igual ao seno, eu posso igualar essa parte a essa parte. Percebeu? Vamos fazer essa igualdade? Igualando, primeiro essa aqui, ó. Nós temos y sobre Dzão igual a ΔS sobre Dzinho. Bom, nessa proporção, o que é que nós já temos pronto de interferência, tanto em concordância e fase, que é esse caso, como discordância e fase? Nós temos pronta a seguinte expressão, que a diferença de caminho é n que multiplica lambda dividido por 2. Onde esse n aí, ele será par quando for uma interferência construtiva, n par para interferência construtiva e n ímpar para interferência destrutiva. Lembre que estão em concordância de fase. Quando concordam em fase, n par constrói e n ímpar destrói, que é justamente esse padrão que eu coloquei para você, ó. Primeiro número par, n igual a 0, interferência construtiva. Primeiro número ímpar, n igual a 1, destrutiva. N igual a 2, construtiva. 3, destrutiva. 4, constrói. 5, destrói. 6, constrói. É justamente esse padrãozinho que a gente já tem conhecimento. Então, o que é que eu vou fazer para chegar no final da expressão? Eu vou tirar o ΔS, no lugar do ΔS, escrevo isso aqui, ó. N lambda por 2. E aí chego na expressão para o experimento de Young, vou isolar o y será igual. Observa agora. Quem é ΔS? N lambda por 2. Então fica N lambda vezes Dzão, tá? O Dzão vou preferir colocar aqui no início, ó.
Dzão que está aqui no denominador, ele vai aqui para cima para o numerador. O ΔS eu coloco N lambda sobre, na parte de baixo, o 2 dessa expressão aqui e o Dzinho que já está aqui embaixo. E aí eu consigo chegar na expressão do experimento de Young, que é para você encontrar esse Y aqui. Lembre que o Y é a distância de onde ocorre a interferência até o máximo central. Nesse caso, a gente está fazendo a conta desse Y aqui, ó, onde ocorreu a interferência constitutiva para o segundo máximo de interferência, que é o N igual a 4, até a franja central máxima, que podia ser muito bem aqui embaixo. Essa distância embaixo é igual à distância de cima. Tem um macetezinho para você decorar isso aqui. A expressão é grande. Lembrando, esse é o Y que eu acabei de falar. Dzão é a distância das duplas fendas até o anteparo, uma distância grande relativamente ao Dzinho. O N vai oscilar entre par e ímpar, para o padrão constitutivo ou destrutivo. Lambda é o comprimento de onda e o Dzinho é a distância entre as duas fendas. Macete aqui, ó. Young, como é o experimento de Young, o Y vai chamar de Young. Danadão, não lamba seus 2 dedinhos. Sacou aí? Young danadão, não lamba, do lambda para você lembrar, né? Seus 2 dedinhos. Tranquilo? Agora eu tenho outra dica para lhe dar. O que é que acontece? Quando você fala que é o máximo central e você coloca N igual a 0, substitui aqui 0, tudo isso aqui vai zerar. O Y é 0, até porque a distância da franja central máxima, para ela mesmo, não tem distância. Mas quando o cara fala assim, olha, é o primeiro máximo de interferência construtiva. Bom, interferência construtiva é par. Que N você vai colocar? O primeiro máximo é N igual a 2, pessoal. E aí tem um detalhezinho aqui para vocês, ó, para quando a interferência construtiva, para achar o N, você pode aplicar aqui, ó, 2 vezes X. Como assim, filho? Vamos lá. Primeiro padrão máximo para interferência construtiva é o N igual a 2. Só que o cara fala primeiro padrão, no lugar do X você bota o número 1, 2 vezes 1, esse N que você vai substituir aqui são 2. Primeiro padrão, aí você bota aqui X igual a 1. Como eu botei aqui, ó. Primeiro máximo de interferência construtiva. Primeiro máximo. Esse primeiro entra aqui no lugar do X. Aí o N igual a 2. Se fosse a franja central máxima, aí você botava X igual a 0. Aí o N seria 0, como eu já te expliquei. Tá? Segundo máximo de interferência construtiva. Segundo máximo, que é esse aqui, ó. Você vai colocar aqui X igual a 2. Segundo máximo, 2. 2 vezes 2, esse N vai ser igual a quanto? 4. Aí você substitui aqui 4. Terceiro máximo de interferência construtiva. São os extremos, é o mais alto e o mais baixo aqui no meu desenho. Bota aqui X igual a 3, 2 vezes 3, 6. O N é igual a 6. Ô filho, para o ímpar? O ímpar você pode tranquilamente jogar aqui, ó. Para achar o N. 2x menos 1. Como seria isso? Vamos lá. Primeiro mínimo de interferência destrutiva. Bom, primeiro mínimo, primeiro, x igual a 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Olha aqui o primeiro mínimo de interferência destrutiva. N igual a 1. Aí você substitui aqui 1. Segundo mínimo de interferência destrutiva. Segundo. Aí bota aqui x igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. O N que você vai colocar aqui é igual a 3. Que seria esse aqui, ó. N igual a 3, N igual a 3. Terceiro mínimo de interferência destrutiva. Terceiro. Bota aqui x igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Seria o terceiro número ímpar. Certinho? Então, muito cuidado com essa interpretação. Quando o cara te fala assim, é o 10º máximo de interferência construtiva. Aí você bota aqui x igual a 10. 2 vezes 10, o N é 20. Sacou a ideia? Aí você fala, é o 11º mínimo de interferência destrutiva. 11º mínimo, bota aqui 11. 2 vezes 11, 22, menos 1, o N seria 21, N ímpar. Tá? Então essa expressão aqui você usa para N par construtiva, para N ímpar destrutiva. Tá aí o belíssimo experimento de Young comprovando que a luz é uma onda, ela sofre difração e ela sofre interferência. Lembre que o caráter corpuscular da luz, deixa eu colocar isso para vocês, falta espaço,
mas é um experimentozinho chamado efeito fotoelétrico. Foi Einstein que conseguiu provar já no comecinho do século XX. Como foi que ele fez? Ele pegou uma placa metálica. Nessa placa metálica, ele incidiu uma luz vermelha de pequena intensidade. Mas você sabe que a frequência do vermelho é uma frequência baixa. E aí percebeu que nenhum elétron era excitado, nenhum elétron era arrancado da placa. Aí ela aumentou a intensidade do vermelho, colocou uma onda vermelha mais intensa, mas não saiu um elétron sequer. E aí ele colocou uma outra cor, como o azul, por exemplo, que tem uma frequência maior, e aí percebeu que os elétrons eram excitados. Ele venceu a energia de ligação dos elétrons, a chamada função trabalho. A gente estuda isso aí em física quântica, o efeito fotoelétrico, na física moderna. A gente vai gravar também isso aí depois. E aí os elétrons começaram a se movimentar aqui, ó. Ou seja, as ondas eletromagnéticas, nesse caso aqui que são os elétrons, se elas ganham velocidade, ela tem um caráter corpuscular. Então, ora a onda eletromagnética, como a luz, por exemplo, que é um pacote de fóton, um pacote de elétrons, né? Ela consegue ter o caráter corpuscular através do efeito fotoelétrico, percebido por Albert Einstein, ou ela consegue ter o caráter ondulatório através do experimento de Young, o experimento das fendas duplas, tá? Aqui é o caráter corpuscular da luz. O efeito fotoelétrico. E aí, esse experimento aqui fotoelétrico comprovam o caráter corpuscular para a luz, tá? Através do efeito fotoelétrico. Quem percebeu foi Einstein.